Conversando com a Janaína e com outros professores, outros DTs, eu estava vendo que alguns alunos estavam apresentando alguma dificuldade com o conteúdo. Para tentar sanar, eu vou fazer aqui uns 2 ou 3 vídeos com a rápida explicação para tentar te ajudar, ok? Então vamos lá. O nosso assunto ele é concentração comum, né? Para a gente poder dar início ao assunto de química, concentração, a gente primeiro tem que fazer uma rápida revisão em transformação de unidades da matemática. Primeiro, a gente dá uma olhada nessa tabela. Essa tabela, ela mostra algumas situações interessantes. Por exemplo, a gente vê que a unidade de medida usada aqui é o litro, né? E você percebe algumas características que toda vez que o litro está indo do lado direito para o lado esquerdo, as unidades de medida, os múltiplos e submúltiplos do litro, ele está sendo multiplicado por 10. Né? Por exemplo, se eu quiser transformar o litro, aí ele vem para a próxima casa do lado esquerdo, da esquerda para a direita, que no caso é o decilitro. Aí ele vai lá para o decilitro. O que é que eu vou fazer para transformar litro em decilitro? Multiplica por 10. Se eu quiser transformar litro em centilitro, ele não vai mais andar uma casa. Ele vai andar, olha, 2 casas. Então eu vou multiplicar por 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 100. Vou multiplicar por 100. Né? Isso foi mostrado durante o decorrer da nossa videoaula. Para os alunos que não tiveram a oportunidade de assistir a aula, vai rapidamente essa explicação. Lembrando, você encontra esse conteúdo em transformação de unidades, assunto do 6º ano do ensino fundamental. Na teoria, todos vocês já sabem disso, na teoria. Mas ninguém está aqui para chorar sobre o leite derramado, vamos lá. Então, eu estou só falando por cima, a gente vai ver com um exemplo prático, tá bom? Depois, e se eu não quiser transformar em um submúltiplo, quer dizer, eu estou diminuindo a unidade, e se eu quiser transformar em um múltiplo, e se eu estiver aumentando a unidade, então, ao invés de multiplicar por 10, eu vou dividir por 10. Ou seja, de modo geral, vou fazer aqui de azul para que vocês percebam, quando ele caminha da esquerda para a direita, nós multiplicamos por 10. Quando ele caminha da direita para a esquerda nessa tabela, essa tabela ela é maravilhosa, você divide por 10, certo? Então, vamos agora para um exemplo bem prático dessa situação, tá? Aqui ele vai falar a mesma coisa, só que ao invés de litro, a nossa unidade de medida aqui passa a ser o grama. Lá eram os múltiplos e submúltiplos do litro, aqui são os múltiplos e submúltiplos do grama, né? Então, vamos lá. Para o nosso exemplo, eu vou pegar a questão do exercício do dia 4, tá? Uma questão que foi adaptada. Ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio é obtido a partir da água do mar nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização até uma concentração determinada. Suponha que, numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 5 litros de um tanque de cristalização, realizou a evaporação com cada amostra e anotou a massa de sal resultante na tabela a seguir. Então, nós vimos o quê? Até o momento, nós vimos que foram 3 litros que foi retirado, 3 amostras, cada amostra tendo 5 litros. Nós vimos que foi retirado 3 amostras, cada amostra de 5 litros. E aqui nós temos o quadro. Gente, eu tive aluno que não estava sabendo ler esse quadro. Por favor, vamos nos concentrar, tá bom? Olhe, a amostra 1. O que é que eu sei sobre a amostra 1? A amostra 1, o volume dela é de 5 litros e a massa de sal obtida no final da evaporação da água foi 25 gramas. Na amostra 2, eu tenho 5 litros de volume de amostra e foi tirado 20 gramas de sal. Já na amostra 3, nós temos também 5 litros, tá?
e foi tirado 30 gramas de sal, né? Cada amostra teve sua quantidade. Então, teve aluno, gente, que estava meio perdido com isso aqui. Eu fiquei um pouco assustado. Por exemplo, digamos que eu queira saber apenas o resultado, vamos ver de qual amostra, de acordo com a questão. A concentração da amostra 2 eu vou me concentrar só na amostra 2. Se eu vou me concentrar só na amostra 2, verifica aqui comigo. Eu vou olhar só para essa linha, tá? Amostra 2. E aí eu vou pegar os dados que aparecem aqui. Os dados são: qual é o volume da minha amostra? 5. Qual é a massa em gramas do soluto retirado da minha amostra? 20 gramas. Então, é 5 litros e 20 gramas. A partir desse ponto, eu já posso fazer o meu cálculo, né? O meu cálculo vai ficar assim, ó. A concentração, ela é igual à massa. Isso daqui é uma fórmula que você já tem que saber decorado. Não sabe, escreve no caderno. Passa o dia todo repetindo. Concentração é igual à massa dividida pelo volume, né? Agora a gente vai substituir. Gente, pelo que a gente viu na questão anterior, acabei não decorando. Deixa eu retornar lá para que a gente decore. 5 e 20. Pronto. Então, olha só. Vamos pegar os dados. Qual é a minha massa? A minha massa é 20. 20 gramas. Não se esqueça. Tá? Primeira coisa que você faz é retirar os dados da questão. Você viu que na amostra 2 eu fui tirar quem é a massa e aí eu fui tirar também quem é o volume. Quem é o volume? Por coincidência, nas 5 amostras ficaram 5 litros. Agora nós usamos a fórmula. Concentração é igual a massa dividida pelo volume. Concentração, ela é igual. Quem é a minha massa, gente? 20 gramas. Já está na unidade que precisa? Sim, tem uma regrinha de ouro nessa fórmula. Minha massa sempre tem que ser dada em gramas. Então, 20 gramas já está correto. Dividida por 5 litros. O volume já está na unidade de medida que precisa? Sim. O volume sempre tem que ser litros. Ou seja, já está as duas na unidade correta. Então, para finalizar agora, eu faço 20 dividido para 5, 4. 4 o quê? Quem é que está lá em cima? Gramas. Então, vai ficar gramas. Quem é que está embaixo? Litros. Então, é gramas por litros. Grama por litro. Isso quer dizer que tem 4 gramas para cada litro de água. Tá bom? A resposta correta dessa questão do dever do dia 4 de março era o item B. Tá? Mas, gente, isso daqui é muito básico. Eu quero que vocês percebam algumas situações. Situação 1. Eu estou trabalhando com questões que eu digo que é básica. Por que eu digo que ela é básica? Porque ela está trabalhando apenas com divisão de número natural. Segunda coisa, ela trabalha nossa aula inteira nessas últimas semanas só essa fórmula. Sabe o que é que tu tem que aprender de química? Esse quadro, essa fórmula. Concentração igual a massa sobre volume. O resto não é mais química, é matemática, tá bom? Teve dúvida, volta ao vídeo, repete, dá uma olhada. Essa é a questão do nível mais fácil que eu trabalhei, tá? Quando os números já estão no ponto, você só substitui na fórmula e divide, tá? Tem dúvida, volta o vídeo, repete, reveja a explicação, tente fazer sozinho, tente fazer de novo, acompanhe, enfim, tá? Espero ter ajudado.